Oi, pessoal! Então, eu resolvi fazer esse vídeo para falar sobre esse assunto de feministas cristãs, ou cristianismo e feminismo, ou até sobre mulheres que são cristãs e se dizem feministas. Eu não vou me limitar, eu não queria me limitar ao lado feminino da coisa, mas como é praticamente assim, 99,9% dos casos em que existem mulheres cristãs que se autodenominam feministas, isso é algo maior do que os homens, né? Na verdade, eu vejo muitos homens se declarando antifeministas dentro da igreja do que mulheres se declarando antifeministas. E isso é mais uma artimanha da esquerda, porque a esquerda ela faz de tudo para você ir para o lado dela. Por exemplo, se você é homossexual, o que ela vai fazer? Ela vai deturpar a igreja, ela vai deturpar a ciência, ela vai até deturpar a lógica para você ir para a esquerda. Se você é mulher, ela vai deturpar a lógica, ela vai deturpar a religião, ela vai deturpar a família, ela vai deturpar o trabalho, tudo, a história, para você poder ir para a esquerda. Se você é pobre, mesma coisa. Se você é negro, mesma coisa. A esquerda faz de tudo para você ir para o lado dela. Então, as cristãs não estariam, protegidas disso, né? Pelo menos as que não são sensatas não estão protegidas disso. Então, é isso. Vamos lá? Bom, assim como todo movimento assassino, o comunismo não se mistura com o cristianismo. Não dá, não funciona, não adianta, né? Aí você deve estar pensando assim, nossa, mas o feminismo é um movimento comunista? Muitas feministas vêm com aquele papinho de, não, mas o movimento feminista é um movimento que tem várias vertentes, certo? Errado. O movimento feminista, ele é um movimento comunista. Comunista. Como assim? Vou dar um exemplo bem básico. Marx já dizia que havia a opressão do burguês pelo proletariado, correto? Marx, Engels, toda a ideologia marxista, né, se utilizava desse pensamento, em que o burguês oprimia o proletariado. Ok. E o que o movimento feminista diz? Que o homem oprime a mulher. Sem contar nos belos exemplos que nós temos, né? Mamãe Friedman, né? Simoninha de Beauvoir, todo esse povo aí, né? Altamente marxista, trotskista, né? Não preciso nem falar muito. Então já começa por aí. Feminismo, assim como o comunismo, são duas coisas que não se misturam e jamais se misturarão com o cristianismo. Nesse vídeo, eu não vou falar muito sobre a questão de por que o comunismo e o cristianismo também são duas coisas, como consequentemente o feminismo, né? São duas coisas que não se misturam, porque isso eu tô pensando em deixar para um outro vídeo. No entanto, eu resolvi trazer aqui para vocês um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre a mulher, né? Porque, bom, se essas feministas se declaram cristãs, elas, né, deveriam ao menos seguir ou ler a Bíblia, mas eu acho que isso não acontece muito. Bom, eu dividi toda a teoria, a doutrina feminista em 4 partes. Opressão, conduta feminina, aborto e bioética. Então, vamos começar pela conduta. Eu vou estar utilizando para a leitura das passagens a Bíblia Católica Ave Maria, mas você, protestante, pode utilizar a sua que dá no mesmo, ok?
A protestante que eu utilizei para estudo aqui foi a versão João Ferreira de Almeida, revisada, atualizada, corrigida e fiel, ok? Então vamos lá. 1 Timóteo, do versículo 9 até o versículo 15. Do mesmo modo, quero que as mulheres usem traje honesto, ataviando-se com modéstia e sobriedade. Seus enfeites consistam não em primorosos penteados, ouro, pérolas, vestidos de luxo, e sim em boas obras, como convém a mulheres que professam a piedade. A mulher ouça a instrução em silêncio, com espírito de submissão. Não permita à mulher que ensine, nem que se arrogue autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Pois o primeiro a ser criado foi Adão, depois Eva. E não foi Adão que se deixou iludir, e sim a mulher que, enganada, se tornou culpada de transgressão. Contudo, ela poderá salvar-se, cumprindo os deveres de mãe, contanto que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Com isto, foi possível concluir que a Sagrada Escritura, ela diz para a mulher para ela ser casta, modesta, piedosa. E ela compreende que o homem e a mulher possuem posições distintas, ao contrário do que diz o movimento feminista. Mas, seguindo, a gente vai ter a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o 8. Vós também, ó mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados, mesmo sem a palavra da pregação, pelo simples procedimento de suas mulheres, a observarem vossa vida casta e reservada. Não seja o vosso adorno o que aparece externamente, cabelos trançados, ornamentos de ouro, vestidos elegantes, mas tende aquele ornato interior e oculto do coração, a pureza incorruptível de um espírito suave e pacífico, o que é tão precioso aos olhos de Deus. Era assim que outrora se ornavam as santas mulheres que esperavam em Deus, eram submissas a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão, chamando-o de Senhor. Dela vos tornais filhas pela prática do bem, sem temor de perturbação alguma. Do mesmo modo, vós, ó maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as vossas mulheres, pois são de um sexo mais fraco. Porquanto elas são herdeiras, com o mesmo direito que vós outros, da graça que dá a vida. Tratai-as com todo respeito, para que nada se oponha às vossas orações. Finalmente, tende todos um só coração e uma só alma, sentimentos de amor fraterno, de misericórdia, de humildade. E aqui a gente encontra que homens serão salvos somente por observar a vida casta e reservada de suas mulheres, né? E também aqui ele utiliza bastante a questão, até na outra passagem, na anterior, da questão do termo da submissão. Bom, o termo submissão aqui não é no sentido que o movimento feminista diz, né, que é a mulher que apanha e que fica lá, enfim, submissa, né? Não é nesse sentido. É submissa no sentido de estar sujeita ao seu marido, estar pronto para servi-lo. Isso é ser submissa ao seu esposo. Porque a mulher ela possui a função, o objetivo de servir e o homem de prover. Além disso, no versículo 7, ele diz assim: da mesma forma, maridos, comportai-vos sabiamente no vosso convívio com as vossas mulheres. Aí, aqui, ele já declara o quê? Homem e mulher são diferentes. O homem protege, o homem mais forte, ele protege, ele sustenta. A mulher serve. Por isso ela é mais fraca, ela é mais frágil, mais delicada, ela fica com os filhos. Aqui ele já deixa bem claro a diferença, ele descarta completamente a ideia de igualdade. Prosseguindo no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã,
voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles foram retirando-se um por um, até o último, ao começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Nesse momento, Jesus, ele não condena a mulher da forma como dizia a lei de Moisés, que seria o apedrejamento. Mas da mesma forma, ele não inocenta ou isenta ou até vê a beleza no adultério. Então, o movimento feminista, o que ele diz? Seja vadia, seja promíscua. Ao contrário que Jesus, ele continua, assim como toda a Sagrada Escritura, a dizer que a mulher deve ser santa. Por isso que ele não fala assim: nem eu te condeno, vá e continue pecando. Ele não fala isso. Ele fala: nem eu te condeno, ou seja, eu também não vou te apedrejar. Vai e não tornes a pecar, ou seja, não faça isso de novo. Bom, chegamos agora na opressão. Para essa classificação, eu vou deixar aqui para vocês esse vídeo, que é um vídeo muito legal para vocês assistirem, ok? Uma ideia muito comum compartilhada entre as feministas é a de que a Bíblia é uma compilação de livros machistas escritos por homens que visavam dominar, explorar e oprimir as mulheres. E eu gostaria de me opor a esta ideia, porque eu acredito que as mulheres da Aliança, elas tinham muitos direitos, elas tinham liberdade, elas praticavam atividades variadas e tinham uma posição social bem mais elevada do que as pagãs de sua época. Embora as feministas gostem de citar os exemplos de como a perseguição às feiticeiras, ou os julgamentos por ciúmes, ou como a ganância, a sedução e o adultério praticado por mulheres era condenado, trazer sobre elas a condenação, elas parecem que evitam falar que os homens também enfrentavam castigos por conta de seus pecados. Elas gostam muito de falar que a Bíblia gosta de citar exemplos de más mulheres, como a esposa de Ló, Dalila, Atalaia, Jezabel, mas elas evitam falar que também a Bíblia dá destaque a exemplos de maus homens, como Caim, Corá, Judas, Herodes. Então, eu preparei uma lista enorme de exemplos que contribuem para o meu ponto de vista, de que não existe uma conspiração masculina que visa oprimir as mulheres através da religião cristã. Vamos começar? Por ordem cronológica. Na criação, Deus viu que tudo o que ele havia feito era bom, menos uma coisa, que o homem estivesse só. Tá vendo como a mulher faz falta? Olhe, se pela desobediência de uma mulher iludida aconteceu de vir a queda de toda a humanidade para o estado de pecado, pela obediência de uma mulher, o Verbo se encarnou, nosso Senhor Jesus Cristo, para trazer salvação e colocar o ser humano em um estado glorioso de graça, muito maior do que aquele anterior à queda. Veja bem, quem Deus chamou primeiro para responsabilizar pela desobediência? Foi um homem, e não uma mulher. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos caíram e ambos podem alcançar a salvação. Veja bem, não foi apenas mulheres que morreram no dilúvio. Homens também morreram. Observe que
casais sobreviveram. Olhem a importância dos dois sexos. Homens foram poupados da morte por conta da beleza de suas companheiras. Poxa, e é porque a mulher não é valorizada, viu? Adivinha quem tinha que ir para as guerras? E quem tinha que ser mutilado genitalmente para poder fazer parte da aliança com Deus? Adivinha quem tinha que quem tinha que se auto-oprimir durante 14 anos para poder conquistar a amada do coração dele? Vamos lembrar daquele caso em que uma cidade inteirinha foi destruída, tendo todos os seus homens mortos, restando apenas mulheres e crianças, porque apenas uma única mulher foi violentada sexualmente. Crime valioso, hein? Homens eram obrigados a se casar com a viúva do irmão deles, para que elas não ficassem desamparadas e sem filhos. Já as mulheres, elas que tinham a palavra final sobre quem iriam se casar ou não. Vocês lembram daquele caso de um homem que foi falsamente acusado de estupro e quase morreu? Pois é. E vocês lembram do decreto de Faraó, que mandava matar todos os recém-nascidos do sexo masculino? Sabe que morria com a 10ª praga? Aquela dos primogênitos? Eram os varões machos. Enquanto as mulheres dançavam e cantavam depois de atravessarem o Mar Vermelho, os homens estavam preocupados em resolver questões difíceis, porque naquela época ainda não tinha lei. Claro, né? Alguém tinha que colocar ordem na zorra, e com certeza não foram as mulheres. Os homens tinham que morrer caso eles ferissem alguma mulher grávida, enquanto eles estivessem lutando, por exemplo, e isso lhe trouxesse sérios danos, como aborto. Eles também morriam se eles atingissem alguma viúva ou órfã. Israel era chamado de a noiva ou o noivo. E o futuro triunfo do povo de Israel? Ou aquele remanescente fiel do povo no cativeiro que muito irá se alegrar, segundo as profecias? Eram chamados de as filhas de Sião ou os filhos de Sião. A igreja é chamada de a noiva do cordeiro ou o noivo do cordeiro. Nossa, é tanto desprezo que... Falando em noiva, adivinha quem ganhava joias e presentes nas comemorações de noivado? Nossa, é tanto desprezo que um tecido simples simplesmente se tornava extraordinário unicamente pelos seus bordados feitos pelas mãos de uma mulher virtuosa. O uso de cosméticos não me parecia um privilégio masculino descrito nas escrituras nunca. Assim, homens e mulheres eram considerados imundos em algumas ocasiões e ambos tinham acesso à purificação. A Bíblia descreve mulheres que tiveram direito à herança, como as filhas de Jó. Sabia que homens não eram obrigados a irem para a guerra quando eles eram recém-casados? Sabe para quê? Para ficar mimando a donzela deles em casa. Enquanto todos os homens do lado inimigo tinham que ser mortos, algumas mulheres que despertassem a afeição dos israelitas podiam ser poupadas. E elas tinham um período de luto, não podiam ser maltratadas. E caso o israelita não se agradasse mais da companhia dela, ele podia dar o direito dela ser livre. E estupro, que era punido com morte? Pelo estupro e assassinato de uma única mulher, houve uma horripilante guerra civil em que os homens se atacavam ferozmente e que morreram aos bocados. A Bíblia discrimina tanto as mulheres que existem livros exclusivos para se falar delas, como por exemplo o livro de Ruth e Esther, e para os católicos, claro, tem o livro de Judite também. E tem também livros que falam sobre a felicidade que é se unir com uma mulher em romance, como os Cânticos de Salomão. A Bíblia passa uma imagem tão aterrorizante da mulher que existem metáforas femininas para simbolizar a atitude de Deus para conosco. Como, por exemplo, o ato criativo em conceber pessoas, ou
a mãe galinha que quer ajuntar os seus pintinhos, ou a mãe águia que guia seus filhotes, ou até a senhora da casa em que os olhos das servas estão fitos. A Bíblia ainda destaca vários cânticos de mulheres, como por exemplo o cântico de Débora, o cântico de Ana ou o cântico de Maria. Incluíram 5 mulheres na linhagem messiânica de Jesus: Tamar, Raabe, Batseba, Ruth e Maria. O primeiro milagre de Jesus foi feito a pedido de sua mãe. Vários de seus milagres envolveram mulheres. Jesus curou mulheres. Jesus contou parábolas que tinham como personagens mulheres. A Bíblia compara o relacionamento entre maridos e esposas como o relacionamento entre Cristo e a igreja. Ela não ordena que o homem ame sacrificialmente seu trabalho, nem seus estudos, nem sequer o próprio ministério, mas que eles amem sacrificialmente suas esposas. Deus não ouve as orações dos homens que não tratam suas esposas com dignidade, nem tratam elas como se fossem seres mais frágeis. Deus não escuta as orações desses homens. Deus odeia o ato do homem repudiar a mulher de sua juventude. Aconselha o homem a lembrar-se do amor de sua noiva, a protegê-la, a sustentá-la, a não negligenciar a sua família, a permanecer fiel à aliança do casamento, a resolver seus conflitos e restaurar os laços do matrimônio, ao invés de simplesmente largar a mulher ao breu. A Bíblia, como dizem as feministas, com certeza, evidentemente, censura todos os magníficos feitos femininos, apagando as mulheres da história, fazendo com que esqueçamos as suas boas contribuições para o crescimento religioso, como é o caso das formosas mulheres dos patriarcas, Sara, Rebeca e Raquel, ou da perspicaz mãe de Moisés, ou da corajosa Raabe, ou da inteligente Axa, ou da disposta conselheira Débora, ou da heroína Jael, ou a sábia sogra Noemi, ou a compromissada Ruth, ou o exemplo de fé Ana, ou que nos esqueçamos da pacificadora Abigail, ou do exemplo de superação de Batseba, ou a eloquente mulher de Tecoa, ou as prodigiosas rainhas do Antigo Testamento, como a curiosa e próspera rainha de Sabá. Nós realmente censuramos o exemplo da confiante viúva de Sarepta, ou da prudente viúva do profeta, ou a hospitaleira mulher sunamita, ou a compromissada serva de Naamã, ou a protetora Jeoseba, ou a devotada e íntegra profetisa Uda, ou a intercessora Esther, ou as mais formosas mulheres de seu tempo, Jemima, Késia e Querem, as filhas de Jó, ou a delícia dos olhos de Ezequiel, sua amada esposa, ou as rainhas do Novo Testamento, ou a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, ou a piedosa mentora espiritual Isabel, ou a devotada profetisa Ana, ou a Maria que recebia uma educação teológica sentada aos pés do Mestre, ou a dedicada anfitriã Marta, ou a mulher adúltera que foi perdoada, ou o exemplo de amor da arrependida mulher pecadora da casa do Simão, o fariseu, ou a atenta mulher samaritana, ou as libertas e fiéis seguidoras de Cristo, Maria Madalena, Joana e Susana, ou a hospitaleira sogra de Pedro, ou a impressionante oferta e total doação da viúva pobre, ou o ato simbólico da viúva que ungiu a cabeça de Jesus, ou o exemplo da intuitiva mulher de Pilatos, que não via culpa em Jesus, ou as mulheres que lamentavam-se pela crucificação, ou as Marias que permaneceram junto à cruz. De todas elas nós esquecemos, inclusive daquelas que trataram do sepultamento de Cristo. E daquelas Marias que foram anunciar a sua ressurreição, as primeiras a anunciarem. Ou a discípula Dorcas, ou a destemida Maria que abrigou os primeiros cristãos perseguidos em sua casa. Ou a comerciante influente Lídia, ou a pensadora Damares,
ou a valorosa cooperadora Priscila, ou as contribuintes, filhas de Filipe, para o crescimento do reino, ou a ajudadora Febe, ou as discipuladoras do lar, Lloyd e Eunice, ou a auxiliadora Cláudia, entre outras que eu poderia citar. Enfim, depois de toda essa nossa caminhada pelas Escrituras, eu espero ter acabado com o mito de que a Bíblia foi escrita por homens para oprimir as mulheres. Tchauzinho! Chegando agora no aborto, nós vamos poder analisar que em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, encontramos o seguinte: Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Ou seja, Deus sempre teve um plano para você. Desde quando você era lá bem pequenininho, no útero da sua mãe, até mesmo antes de você nascer. Ou seja, o aborto ele é o rompimento do plano de Deus. Até mesmo em Lucas, no capítulo 1, versículo 40, a partir do versículo 40, podemos perceber que a primeira pessoa a reconhecer Jesus foi um feto. E, dando seguimento, o quinto mandamento é não matarás. Ou seja, o aborto ele vai completamente contra toda a doutrina judaico-cristã. Finalmente chegamos em bioética, em que não vai ser necessário o uso de passagem bíblica, em que, através da ideologia de gênero, nós podemos observar que, quando uma pessoa adere à ideologia de gênero, ela está indo contra aquilo que Deus planejou para aquela pessoa. Porque se Deus quis que você nascesse mulher, se Ele permitiu que você nascesse mulher, então mulher é a vida que você vai levar. Você vai levar uma vida de mulher. Você vai ser uma mulher de fato. Mesma coisa para os homens. Ou seja, a ideologia de gênero, ela também vai contra o plano que Deus determinou para você. Aquele mesmo plano que a gente pôde observar em Jeremias. E agora, finalizando o vídeo, gente, a gente pode entender que, na verdade, a Bíblia, ela não é um livro machista, no sentido como as feministas dizem. Por mais que qualquer coisa que veja a diferença entre homem e mulher seja machista, segundo as feministas, é claro, a Bíblia, ela é a Bíblia. Então, ele é um livro onde há coisas que melhoram e enriquecem as pessoas. E que deixa bem claro a diferença entre o homem e a mulher. Ou seja, se você pegar o movimento feminista, dividir ele em duas partes, você vai ter a parte que diz que a Bíblia é machista, né, que a Bíblia promove a opressão à mulher, o que é uma mentira. E você também vai ter a parte que vai dizer que, na maioria das vezes, são feministas que não são tão convictas assim ao movimento, né, que são as feministas de Facebook, e que vão dizer que é possível e coisas do tipo, o que também é uma mentira. Ou seja, como eu falei anteriormente, na Bíblia você encontra coisas que enriquecem as pessoas. Uma coisa que não tem no movimento feminista. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um assunto que eu tenho visto que tem, né, crescido bastante, principalmente por meio das mulheres mais novas, né, das meninas, que são cristãs e se dizem feministas, né, coisas que não ornam. Mas eu também quero agradecer à página O Retrógrado, que me ajudou a fazer esse vídeo, que fez esse vídeo comigo, né? Juntamos nossos conhecimentos, isso foi muito legal. Obrigada. Se você não conhece a página O Retrógrado, dá uma passada lá no Facebook, é uma página bem legal. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.